Sou um estudante francês de 22 anos, atualmente cursando meu mestrado em Amsterdã. Moro sozinho em um apartamento dentro de um prédio exclusivo para estudantes. O bairro é tranquilo e agradável, com os ocasionais sons dos bondes passando ou o distante barulho de festas em outros prédios estudantis. Mas numa noite, por volta das 10 horas, ouvi uma batida na porta do meu apartamento. Moro no terceiro andar e, para chegar à minha porta, é necessário usar uma chave para abrir a entrada principal e depois outra chave para abrir a porta do meu corredor. Isso significa que apenas pessoas com uma chave podem entrar. Se alguém quiser me visitar, pode me ligar ou tocar minha campainha, e eu abrirei a porta para eles. Isso adiciona uma camada extra de segurança ao nosso prédio, garantindo que apenas pessoas autorizadas possam acessar nossos andares. Num dia comum, quando ouço alguém batendo na minha porta, geralmente a abro sem pensar muito, seja o meu senhorio verificando ou um vizinho pedindo algo. Como mencionei, geralmente me sinto seguro no meu prédio e posso cuidar de mim mesmo, se necessário. Mas desta vez, por alguma razão, tive um sentimento estranho. Não é que tenha sentido um perigo imediato, mas algo parecia fora do lugar. Inicialmente, não fiz nada, pensando que a pessoa iria embora. Eu acabará de terminar minha tarefa e queria um pouco de paz, mas a batida não parou. Continuei parado, pensando que logo iriam embora e eu finalmente poderia relaxar após meu trabalho árduo. No entanto, a batida continuou por bons 30 segundos, então decidi falar e disse olá. A voz respondeu em inglês, dizendo que era do Uber Eats. Isso parecia estranho porque a maioria das pessoas aqui normalmente fala holandês, e eu reconheceria as vozes das pessoas que moram no meu andar. Mas não era um vizinho ou meu senhorio. A pessoa alegou ser do Uber Eats, mas a questão é que eu não havia feito nenhum pedido do Uber Eats naquele dia. Isso me deixou um pouco confuso. Além disso, a voz parecia estranha, como se alguém estivesse pregando uma peça ou um vizinho tentando me enganar. Era uma voz profunda, talvez por volta dos 40 anos, e definitivamente parecia ser de alguém que fuma muito. Eu disse que não pedi nada e que ele deveria ter o endereço errado. No entanto, alguns segundos depois, a batida continuou, e a mesma voz disse: "Tenho certeza de que você pediu. Tenho um pedido em seu nome." Isso me fez entrar em pânico. Olhei ao redor e peguei um taco de beisebol, apenas por precaução, caso ele tentasse arrombar a porta, porque a batida estava ficando mais alta e forte. Verifiquei se a porta estava trancada e, para meu horror, ela não estava. Eu estava a apenas 10 centímetros dele, e minha porta da frente era a única coisa que o impedia de entrar. Felizmente, a porta não se abria do lado de fora sem uma chave, mesmo que não estivesse trancada. Então, dei um passo para trás e perguntei novamente: "Qual é o nome?" Ele parecia estar pensando por alguns segundos, e então houve outra batida alta. Parecia que ele estava realmente irritado e frustrado. Depois de alguns minutos, desistiu e desceu as escadas de emergência ao lado do meu apartamento. Os degraus eram muito barulhentos, e parecia que a pessoa estava com muita pressa. Eu não tinha certeza do que ele queria ou do que poderia acontecer se eu abrisse a porta. Ainda não entendo como ele passou pelas duas primeiras portas. Então, pensei se ele tentou bater em outras portas antes da minha. Compartilhei o incidente no grupo do WhatsApp do nosso prédio, perguntando se mais alguém viu algo em comum. Aparentemente, ninguém testemunhou nada suspeito, e ninguém abriu a porta para mais ninguém. Tenho sorte de que meus instintos entraram em ação, me avisando para não abrir a porta. Há 3 anos, minha esposa e eu adquirimos nossa primeira residência na área luxuosa da cidade, optando por um local próximo à casa da minha mãe, já que ela vive sozinha desde o falecimento de meu pai. Minha mãe nasceu na África do Sul antes de existir uma vacina para a poliomielite, e ela foi afetada pela doença, perdendo a capacidade de movimentar as pernas. Ao longo de sua vida, ela utiliza muletas ou uma cadeira de rodas.
Tínhamos o desejo sincero de ter uma casa perto da dela para visitá-la com frequência e prestar cuidados. Além disso, queríamos garantir que ela pudesse manter sua independência e realizar suas atividades diárias sem sentir que estávamos constantemente vigiando-a. Sempre me preocupava com a possibilidade de algo acontecer com minha mãe, então era reconfortante saber que eu poderia rapidamente ir até sua casa para ajudar, seja em um problema pequeno ou algo mais grave. Entretanto, em uma noite de verão em 2019, ocorreu algo inesperado para o qual eu não estava preparado. No meio do verão, levei minha mãe até o aeroporto, pois ela viajaria para a África do Sul para visitar sua irmã e primos. Como meu irmão mais velho mora em outra cidade e eu estava próximo, assumi a responsabilidade de cuidar da casa dela durante sua ausência. Tornei-me uma rotina visitá-la 2 vezes por semana, cuidando de tarefas como regar as plantas, pegar as correspondências, checar a secretária eletrônica e realizar as demais atividades cotidianas. Queria assegurar que tudo estivesse em ordem para sua volta. Felizmente, cerca de 1 ano atrás, instalei um sistema de segurança na casa da minha mãe. Esse sistema atua como um auxiliar, monitorando a residência mesmo quando não estou presente. Configurei-o para que eu pudesse usar meu celular e acompanhar o que acontecia no local a qualquer momento. Se uma janela ou porta fosse aberta ou se algo acionasse o alarme, meu celular emitiria um aviso imediato. Certifiquei-me de implementar todas as medidas de segurança, exceto câmeras, e mais tarde na narrativa, me arrependi de não tê-las. Em minha própria residência, tenho câmeras por toda parte, interna e externamente, monitorando desde minha moto na garagem até meu cachorro cochilando na sala. Avançando 1 mês, após concluir meu expediente de trabalho, frequentar a academia, assistir a um filme com minha esposa e me preparar para dormir, nada parecia fora do comum até então. No entanto, pouco depois das 2 horas da manhã, meu celular começou a emitir ruídos. A princípio, pensei que pudesse ser um e-mail ou algo do Instagram, então ignorei. Valorizo meu sono, já que costumo dormir cerca de 5 horas por noite. Enquanto começava a cochilar, meu celular continuou a fazer ruídos repetidamente. Minha esposa acordou e pediu para que o desligasse, pois estava tentando dormir. Ela costuma brincar sobre eu manter o volume ligado à noite, mas faço isso como precaução em casos de emergência ou se minha mãe precisar de nós. Agradeço por não ter desativado o volume, pois, ao verificar as notificações, fui subitamente impactado, como se um carro tivesse invadido minha sala de estar, ao receber diversas mensagens do sistema de segurança da casa da minha mãe. Nesse momento, a empresa responsável pelo monitoramento do sistema me ligou, e eu atendi. A mulher do outro lado informou que o alarme da casa estava disparando porque o sensor de movimento no porão detectou movimentos diversas vezes. Em seguida, ela explicou que enviaram agentes de segurança para verificar a casa de minha mãe e garantir que tudo estivesse bem. Enquanto conversava com a mulher, verifiquei novamente as mensagens do sistema de segurança. Pude visualizar o que ela me descrevia. Também examinei as fechaduras das portas da casa de minha mãe, e o sistema indicava que todas estavam trancadas. Sem investigar mais profundamente, compreendi subitamente que alguém ou algo está dentro da casa agora. É importante ressaltar que, neste momento, enquanto permanecia diante da porta, meu cérebro ainda não havia me recordado de que minha mãe estava segura, desfrutando da casa de praia de minha tia na África do Sul. Com o pensamento de minha mãe na mente, minha coragem começou a se manifestar. Passo a passo, adentrei a casa. Acredito que o interruptor de luta ou fuga do meu corpo ficou preso na opção de luta, pois fui em busca ao invés de verificar o quarto da minha mãe. Literalmente, acionei o interruptor que acende as luzes no porão, pronto para um grande confronto. No entanto, até hoje, não tenho certeza se foi um enorme alívio ou se estava aterrorizado, pois, ao olhar ao redor, não havia absolutamente nada ali, nem uma única coisa. Examinei o local onde estava de pé, as janelas na parte principal do porão estavam bem, as luzes do detector de movimento piscavam, e meu telefone vibrava para me informar sobre meus próprios movimentos na casa.
Então, percebi que ficar no porão, à vista de todos, não era uma atitude inteligente. Corri de volta para cima, acendendo todas as luzes na cozinha enquanto o fazia. Peguei a maior faca no suporte e fui para o quarto da minha mãe, verificando cada canto, entrada, armário e até embaixo de cada móvel. Fiz isso lentamente e cuidadosamente, garantindo que tudo estivesse bem, até ter certeza de que o andar principal da casa estava seguro. Estava convicto de que a pessoa que não deveria estar lá deveria estar no porão. Desativei o alarme da casa pelo telefone para poder ouvir atentamente. Em seguida, verifiquei novamente a sala principal, debaixo da mesa de sinuca, atrás do sofá e até no banheiro, mas não encontrei nada. Ao me virar para ir pelo corredor, vi que a porta do quarto de hóspedes estava fechada. Não conseguia lembrar se a tinha fechado antes ou durante outra visita, então me aproximei lentamente da porta, tentando ouvir qualquer som. Agarrei a maçaneta da porta e a abri. Não posso ter certeza, mas posso ter ficado realmente assustado quando vi alguém no fundo do quarto com uma faca grande. Tive que fazer o meu melhor para não desmaiar. Estava realmente assustado, mas sabia que precisava fazer algo. Reuni coragem aos poucos e alcancei o interruptor de luz, pronto para enfrentar o intruso. A luz se acendeu, e eu caí de joelhos, chorando. Foi então que percebi que estava olhando para o meu próprio reflexo. A porta do armário no quarto tinha painéis espelhados, e na escuridão, parecia-me algo assustador. Então, ouvi uma porta de carro fechar do lado de fora e pensei que fosse a patrulha de segurança chegando na entrada. O homem que afirmava ser um oficial de segurança estava lá, mas ele parecia mais jovem do que eu. Se você imaginar a palavra intimidador em sua mente, esse homem era o oposto. Ele estava um pouco acima do peso, sorrindo e tinha um rosto muito jovial. Mas parecia alguém te dando as boas-vindas a uma casa. Verifiquei o relógio, e o homem veio uma hora inteira depois de eu ter solicitado à empresa de segurança que enviasse alguém. Eu contei a ele que procurei em todas as partes da casa e não encontrei nada. Comecei a ter pensamentos não muito agradáveis sobre quão inútil era esse cara se passando por um oficial de segurança, mas agora me sinto um pouco envergonhado por esses pensamentos. Então, ele me perguntou se eu havia verificado a garagem. Meu sorriso astuto desapareceu rapidamente. Estiquei a mão para o botão no meu carro que abre a porta da garagem. A garagem é um espaço aberto, e é realmente difícil se esconder lá. Passei por lá, dei uma olhada dentro do carro e saí da garagem. Eu tinha certeza de que estava vazia. O oficial de segurança me entregou alguns papéis para assinar, basicamente dizendo que ele veio quando o alarme doméstico disparou. Falei sobre o detector de movimento no porão que indicava muitas vezes onde havia registro de movimento. Em seguida, percebi que seu rosto empalideceu enquanto explicava que os detectores usados por sua empresa não apenas detectam movimento, mas também verificam alterações de temperatura no ambiente para evitar relatórios falsos de movimento. Após me contar isso, ele entrou em seu carro e partiu. Tranquei a casa, liguei as luzes externas e configurei o sistema de segurança novamente. Encostei-me no meu carro, olhando para casa, tentando entender como o alarme poderia ter disparado. Supostamente, deveria funcionar ao detectar movimento e calor, mas não parecia haver ninguém por perto. No dia seguinte, certifiquei-me de instalar câmeras de segurança do lado de fora da casa, na garagem e onde os detectores de movimento estavam posicionados. Já se passaram 2 anos desde aquela noite, e não compartilhei esse incidente com minha mãe, meu irmão ou minha esposa. Ainda estou perplexo. Será que realmente havia alguém lá, ou houve alguma razão estranha para o alarme disparar? Realmente espero nunca mais ter que passar por isso. Às vezes, não saber a resposta é a melhor escolha. Conheci esse indivíduo enquanto ainda estava em um relacionamento com meu namorado, mas, apesar de ser cerca de 10 anos mais velho do que eu, se minha memória não falha, ele não despertou em mim nenhum interesse.
Tivemos apenas cerca de 20 minutos de conversa, e tudo foi muito impessoal e polido, limitando-se a trocas básicas de palavras. Minhas interações com ele eram restritas ao estritamente necessário, era apenas uma conversa básica, nada mais. Enquanto meu namorado e eu começamos a namorar, de alguma forma esse outro indivíduo ficou sabendo. Uma noite, quando estávamos animados para ir juntos a uma boate, percebemos que ele estava nos seguindo. Isso me deixou nervosa, e comecei a ficar preocupada. Corri para o banheiro com uma amiga em busca de segurança, enquanto meu namorado virou-se para falar com ele. No entanto, esse sujeito começou a agir de maneira imatura, como uma criança de 5 anos. Ele até começou a chorar e, em seguida, fugiu, abandonando a boate. Cerca de um mês depois, encontrei uma perturbadora carta de amor na minha caixa de correio. Foi assustador, pois ele entregou pessoalmente na minha casa, o que significa que esse indivíduo me seguiu até a porta anteriormente e descobriu onde eu morava. Passado um ano, não frequento mais o local onde o conheci, pois ele praticamente se tornou um frequentador assíduo. Amigos me informaram que ele está lá todos os dias, como se estivesse à minha espera. Mudamos de local depois de um tempo, e durante o verão no novo local, comecei a notar esse sujeito no shopping. Inicialmente, pensei que fosse mera coincidência, mas depois um dono de loja que conheço bem me informou que o indivíduo estava me seguindo e até se escondia quando eu me virava. Isso realmente me preocupou, então compartilhei toda a história com o proprietário da loja. Ele também ficou preocupado e prometeu informar outros proprietários de lojas sobre a situação. Também assegurou que chamaria a segurança na próxima vez se visse esse indivíduo estranho me seguindo. Agora, tenho o meu próprio perseguidor em tempo integral, de nível profissional, e meu namorado e eu estamos sem saber o que fazer. Minha família também está perdida e muito preocupada. A polícia não pôde fazer muito, pois esse indivíduo não estava fazendo nada prejudicial na época. Já se passaram mais de 2 anos, e as coisas estão difíceis. Não quero trabalhar como garçonete, embora realmente precise do dinheiro, porque sei que ele descobriria onde trabalho e passaria lá o dia e a noite toda apenas me observando. Tento evitar trabalhar em qualquer lugar próximo ao local onde o conheci, especialmente no centro da cidade. Ir ao shopping sozinha está fora de cogitação para mim agora. Sempre trago meu namorado junto. Há supermercados e cafés específicos dos quais evito, pois sei que ele fica por lá na esperança de me ver. Isso é perturbador porque nem sei o sobrenome dele, mas ele tem um estranho controle sobre para onde posso ir ou não. Eu realmente gostaria de deixar a cidade, mas não é fácil. Mesmo que eu conseguisse ir para outro lugar, ele conhece tanto meu primeiro quanto meu último nome, enquanto eu só sei o primeiro nome dele e como ele se parece. Isso é assustador, pois ele poderia me encontrar facilmente. A situação pode ficar ainda mais arriscada quando eu terminar a universidade. Estou mirando uma posição de professora, e eles colocam todas as suas informações na internet para que os alunos possam ver. Ele pode vir para as minhas aulas abertas ou palestras, sentar-se e fingir ser um estudante, mas eu realmente espero que isso nunca aconteça. Está bem, chegou a vez de eu sair para o Halloween com meus filhos. No ano passado, minha esposa fez isso, e nós alternamos todos os anos. Meu filho tem 7 anos, e minha filha, 9, eles estavam animadíssimos, vestidos com seus trajes incríveis. Geralmente, eu fico na rua observando enquanto eles correm de casa em casa em busca de doces. Depois de aproximadamente 30 minutos de caminhada, chegamos a um local excelente para conseguir muitos doces, uma rua movimentada em nosso bairro. Havia tantas decorações legais nas frentes das casas que eu me distraí um pouco e não estava prestando muita atenção nos meus filhos. Poucos minutos depois, eles voltaram de uma casa com outra garota que tinha mais ou menos a mesma altura da minha filha. A coisa interessante era que ela usava uma máscara caseira muito estranha, parecia ser feita de algum tipo de papelão ou material semelhante. Então, minha filha perguntou se sua nova amiga poderia se juntar a nós para pedir doces.
Eu disse, é claro, e fomos todos juntos como um grupo. Eu não sabia muito sobre a garota, mas imaginei que ela poderia ser uma amiga da escola ou de algum lugar. Enquanto caminhávamos, notei um homem realmente alto nos seguindo. Ele era grande, e comecei a me sentir um pouco desconfortável. Não conseguia entender se ele estava apenas apreciando as decorações também ou se algo mais estava acontecendo. Ele usava uma máscara que parecia um gato bravo, o que me deu arrepios. Então, pensei que ele poderia ser o pai da menina, então tentei começar uma pequena conversa com ele. Disse algo como "ao bom tempo, né?", mas ele não respondeu. Apenas ficou lá, me encarando com aquela máscara de gato assustadora, enquanto nossas crianças subiam as escadas para a próxima casa. Tentei ignorar, pensando que talvez ele não fosse uma pessoa falante. Perguntei novamente, dizendo ela é sua filha, e ele apenas acenou com a cabeça, mas ainda não disse nada. Pensei que talvez ele não gostasse de conversar, então parei de tentar. Continuamos por mais uns 15 minutos, indo para diferentes casas e coletando mais doces. Então, meus filhos vieram até mim e disseram que queriam ir para casa. Isso me surpreendeu, porque não tínhamos saído por muito tempo, e suas sacolas estavam apenas um terço cheias. Eu disse, está bem, acenamos adeus para o homem com a máscara de gato e sua filha, e começamos a ir para casa. Mas a parte estranha foi quando olhei para trás, eles estavam apenas parados lá, nos encarando. Eu chequei mais uma vez quando viramos a esquina, e eles ainda estavam lá, sem se mexer. Nesse ponto, decidi perguntar aos meus filhos sobre aquela garota. Quem é aquela garota? Perguntei à minha filha. Ela olhou para mim com uma expressão muito confusa e respondeu, ela é sua amiga. Minha filha também estava bastante confusa. Eu fiquei intrigado porque não reconhecia a garota, e parecia estranho minha filha pensar que ela era minha amiga. Perguntei o que ela quis dizer com isso. Acontece que a menina com a máscara de papelão se aproximou dos meus filhos e disse à minha filha que era minha amiga. Ela explicou que era muito tímida para me pedir diretamente se poderia se juntar a nós para pedir doces, então esperava que minha filha pudesse pedir por ela. Eu não conhecia a garota, mas parecia um mal-entendido. Talvez ela pensasse que me conhecia ou tenha se confundido. Mais tarde, descobrimos que ela não era uma menina, mas na verdade uma mulher mais velha, da minha idade, com rugas no rosto. O que é ainda mais perturbador é que essa mulher mais velha estava silenciosamente pegando doces da sacola da minha filha quando eu não estava olhando. Foi por isso que eles queriam ir para casa, porque perceberam que a mulher estava pegando seus doces. Levei meus filhos para casa e expliquei tudo à minha esposa. Nós verificamos todos os doces deles, olhando de perto, mas não encontramos nada suspeito ou estranho. Não chamamos a polícia nem nada, porque, bem, nada realmente ruim aconteceu. Mas agora, pensando sobre isso, meio que desejo que tivéssemos feito uma escolha diferente. É realmente estranho que algumas pessoas no Halloween usem máscaras para se passarem por crianças.